Olá pessoal, meu nome é Alexandre Alves, estamos aqui diretamente da 31ª Agri Nordeste, ocorrendo em Recife, Pernambuco. E aqui, diretamente da carreta Agro pelo Brasil, teremos hoje um podcast todo especial. Temos dois convidados aqui ilustres, Dr. Murilo Guerra, superintendente do Sebrae, e Alana Guimarães, que é analista do Sebrae. E o tema hoje é um tema bem interessante, absolutamente contemporâneo e atual, e que vai nos servir muito, né, para desmistificar um pouco, né, quebrar um pouco, às vezes, alguns conceitos que a gente tem e visão que podemos ter aí da agropecuária, do setor do agronegócio e tudo mais. Vai ser um papo bem legal, bem descontraído, e eu queria iniciar aqui dando bom dia aos nossos convidados e já jogando aí a primeira reflexão, né, para a gente discutir um pouquinho, que é exatamente essa visão, Murilo, do estado de Pernambuco, o posicionamento do agro dentro do contexto e do panorama estadual. Bom dia, Murilo, mais uma vez. Bom dia, Alexandre, bom dia, Alane. É um prazer estar com vocês aqui aí compreendem melhor o assunto, não é? Porque tem uma vivência também no campo, no agro, e certamente vai ajudar muito nesse podcast. Eu queria dizer, na verdade, colocar um pouco que o agro que a gente vai tratar aqui não é o agro das commodities, o agro do centro do Brasil, né? Produtor de soja, produtor de carne, produtor de grãos, não é? Mas é o agro que coloca a comida na mesa, é o agro de Pernambuco, não é? Então, dentro desse contexto, eu penso que a gente deve olhar, não é, as culturas das nossas regiões, das nossas regionais, das regiões do estado. Aí, se você dá uma caminhada pelo São Francisco, você, não é, tem a agricultura irrigada. Essa agricultura irrigada proporciona a possibilidade da gente ser o epicentro da produção de frutas do Brasil e que hoje exporta para o mundo todo. Você imaginar isso há algum tempo atrás seria um sonho inatingível. Mas graças à inovação, graças à água que chegou no sertão, não é, isso é possível e hoje é uma realidade pujante da economia do estado. Então, saindo de lá hoje você já tinha inicialmente um grande produtor de manga e uva, mas já há uma diversificação para abacate, para mirtilo, para pera e outras culturas, não é? Acerola, o que demonstra, né, a pujança da região, não é? E as atividades que chegam a partir disso, né? E lá você vai para a Grécia, do sertão central, mais central, onde me parece que a caprino ovino tem uma posição relevante dentro disso. Né? Se faltar alguma coisa, me corrija, mas correto, isso. É isso que vejo. Depois você já vem um pouco para o agreste meridional, onde a produção de leite tem uma importância relevante para a economia local. Né? E também, aí decorrente disso, queijarias, produção de queijos, de outras manteigas e outros derivados do leite. Isso muito bem aproveitado naquela bacia leiteira. Né? Aí você vai para Mata Norte e Mata Sul, aí você tem a cana-de-açúcar predominando substancialmente durante muitos anos e que muitas vezes salvou até a economia de Pernambuco. Hoje, a cana vem dando lugar, não é, sem sair da sua predominância, da sua importância econômica, mas vem dando lugar, não é, a algumas atividades como também o turismo rural, o artesanato, outras culturas. Nós tivemos recentemente no engenho, no engenho Cachoeira, em Ribeirão, na Mata Sul, e você verifica lá uma bela produção de queijo artesanal e de queijo de búfala, de grande qualidade internacional. Então, e isso naquela região, sem imaginar que um produtor de cana-de-açúcar, não é, ia se ocupar com a produção de leite, de queijos e uma diversificação, né, Murilo? Diversificação, e é importante, porque de grande qualidade. O que me chama, chocolate, por exemplo, também é outra coisa que tem naquela área. Então, essa diversidade, ela é muito importante para a economia do estado, não é? Porque a gente não está parado, a gente está caminhando e tal. Então, era dessa economia que eu penso que a gente deveria tratar mais aqui, não é? Ou seja, como eu disse inicialmente, porque é a economia que traz comida para a mesa. É verdade, verdade. Então, e Alane, e a sua visão, a sua leitura aí a respeito desse panorama e da inserção
diversidade, como bem colocou Murilo, em toda a extensão do estado de Pernambuco, né? Primeiramente, bom dia também, pessoal. Uma honra estar aqui com esses dois gigantes, né? Fico muito feliz. E assim, eu compartilho totalmente da visão de Murilo, né? Eu acho que realmente existe essa diferenciação de commodities para os produtos da agricultura, né? A gente tem aí uma economia vinda da agricultura que faz toda uma circulação e traz todo um desenvolvimento para o território. E aqui em Pernambuco isso não é diferente. Né, a gente vê o reflexo do que a gente vê dos dados do Brasil. Né, 70% dos alimentos que a gente recebe na nossa mesa, eles vêm da agricultura familiar. Né? Aqui em Pernambuco não é diferente. A gente tem aí mais de 77% das propriedades rurais do Brasil sendo de pequenos produtores. Então, assim, o alimento que chega na nossa mesa vem desse público. E é importante isso que o Murilo falou, porque a gente tem essa diversidade dentro do nosso estado. Né? É um estado muito rico. Então, a gente tem uma variação que vai, né, de sertão a litoral, né, onde a gente tem aí produções distintas, como ele falou. E nas andanças que a gente vê por aqui pelo Sebrae, né, eu não conheço um município que não tenha agricultura. Por mais urbano que ele seja, a gente encontra produtores locais, a gente encontra a agricultura ali sendo trabalhada. Então, é bem interessante a gente poder falar disso, poder trazer a importância da agricultura, que é o público que o Sebrae trabalha, né, desses pequenos produtores, e estimular essa visão de que, assim, o potencial que vocês têm é gigantesco. São vocês que colocam o alimento na mesa do brasileiro. Né? A gente fala assim de uma macaxeira, a gente está falando de um feijão, a gente está falando de um queijo, a gente está falando de uma manteiga, né? A gente está falando de uma batata doce, né? A gente está falando de frutas, hortaliças, que está no nosso dia a dia e que é produzido pelo pequeno e que ninguém deixa de consumir isso. Então, assim, é muito rico. É verdade. E aí, nesse contexto, como é que vocês veem essa questão da inovação? Né? Não só do processo de inovar, de modificar, de produzir diferente ou de forma diferente, mas como isso e os desafios postos hoje por essa realidade, né, moderna, né, que a gente convive, nesse cenário, nessa realidade, Murilo, do agro em Pernambuco. Você coloca muito bem. A inovação, né, hoje nós somos digitais, porque o mundo está em rede, o mundo está em cima de plataforma e não há outra forma de você conduzir a economia, qualquer que seja o segmento econômico. A inovação, ela tem um conceito vago e parece distante da gente, né? Parece que é alguma coisa que veio do céu ou que veio de uma inteligência superior, mas a inovação está no campo, está no dia a dia, né? Está em modificar um produto, modificar um processo, não é? E ela está muito ligada à sustentabilidade. Hoje a inovação tem um link direto com a sustentabilidade. Eu ousaria dizer que qualquer empreendedor de qualquer segmento que se mantivesse o seu negócio da forma como está hoje, com 10 anos ele estaria fadado ao fracasso. Não é? A importância da inovação é muito grande. Ela é um fator preponderante para a sustentabilidade dos empreendimentos, seja ele industrial, agrícola ou pecuária, de qualquer segmento. Então eu vejo assim a inovação como algo que a gente tem que trabalhar sempre. E ela se volta muito para o digital, né, como eu disse. Então, e esse digital também está no campo. Não é? E também pode chegar ao pequeno produtor. E deve chegar ao pequeno produtor. Porque ele não pode ficar fora dessa cadeia alimentar tão importante que a gente se referiu aqui. E que a Lina falou. Então, acho que a inovação é um item que deve preponderar permanentemente na cabeça de todos nós que fazemos o Sebrae e a FAEP. Não é? E cuidamos do setor agrícola em Pernambuco e no Brasil, quer dizer, o Sebrae. Então você faz uma menção também aí um processo de reinvenção das próprias instituições, né, que atendem e que prestam serviço para esses produtores, né? Tem que inovar também. Né? Começa com ele, né? A gente tem que o processo de inovação tem que começar com a gente. Perfeito. Né? Porque é um problema de mudança de mentalidade, não é uma mudança só de cultura. A gente tem que compreender que é esse caminho e não há outro. Entendeu? Então, eu acho que inovar é fundamental e acho que todo processo, né, deve ter essa visão de inovadora. Por quê? Porque ele remete também ao cliente, a quem a gente deve atender. Quer dizer, e é ele quem é o senhor, né, da nossa ação. Pelo menos deve ser. Então, veja que ele faz um link. A inovação ela leva para a sustentabilidade leva à excelência do cliente.
que é um outro trabalho que a gente está desenvolvendo nos pequenos negócios. É um conceito que tem que estar na cabeça das pessoas, dos pequenos produtores. Perfeito. Alane, e você entende essa relação da adoção da tecnologia, ou seja, dessa propensão, como bem colocou o Murilo, é algo que é uma atitude, antes de mais nada, é uma consciência de que eu preciso mudar, preciso fazer diferente, preciso desenvolver minhas atividades que estão hoje, mas tem que ser de um outro formato, de outra maneira. O que você enxerga, o que você percebe, até por entender muito do setor também, interagir bastante com perfis, né, de produtores de pequeno porte e médio porte, nessa propensão, nessa visão e vontade de inovar. Qual é a tua leitura disso? Eu acho muito legal que a gente está falando de inovação aqui, porque antes de começar o podcast, a gente assistiu o vídeo que está aqui na carreta, né? E ele, mais do que tudo, fala de inovação ali. E aí ele mostra como a inovação está enraizada na gente, porque o pessoal acha que inovação é algo muito distante, né? Mas a gente vê ali no vídeo que apareceu na carreta, como foi que a gente começou a se fixar nos lugares, né? Isso. E a gente começou a se fixar nos lugares a partir da agricultura. Né, o alimento ele estava ali sendo fornecido de uma maneira segura, eu aprendi a plantar, então eu posso ficar aqui. E aí começou a inovação na agricultura, que eu acho que foi a partir desse ponto, a gente entender que as sementes davam origens àquela planta que ia me dar origem ao fruto e ia me dar uma garantia de segurança alimentar. Então isso foi uma inovação que fez com que a gente chegasse onde a gente chegou hoje da forma que existe, né? Se entendesse nesse contexto muito de sociedade. Né? Então assim, a inovação não é algo distante, não precisa ser algo caro, não precisa ser algo que faça necessariamente uso de tecnologia. A gente vem fazendo inovação ao longo dos anos na agricultura, né? A gente descobriu recentemente, né? Como é que a gente pode fazer a conservação do solo, fazendo rotação de cultura, fazendo cobertura daquele solo, juntando culturas, né, que podem se auxiliar, né, que você pode fazer também com que uma seja defensora da outra, elas consigam se comunicar e aí trabalhar um ecossistema de maneira equilibrada. Então, assim, tem muita coisa no agro que é inovação e que talvez a gente não perceba. Uma casa de vegetação que protege, né, um sistema irrigado. E aí a gente pode falar de coisas simples que aí ficam muito na nossa área de atuação, né, como uma planilha de gestão, anotar as coisas que eu estou fazendo, poder entender, né, onde está indo meus recursos, onde está indo meus maiores custos, porque eu acho que a inovação está muito voltada a 4 coisas, né? Eu tenho que melhorar a minha produtividade, eu tenho que reduzir os meus custos, eu tenho que melhorar a qualidade do meu produto e eu tenho que preservar o meio ambiente. Então, assim, em qualquer segmento, né? E aí, a inovação, ela começa onde? Centrada no cliente. Isso. É o que dá origem à inovação, porque eu começo a olhar onde é que está o meu público, o que é que ele está buscando, e aí internamente eu vou melhorar meus processos para poder atender aquele cliente. Porque, Alane, se não for assim, se a inovação não atender o mercado, ele é novidade. Não é inovação. É invenção. É uma invenção, é outra coisa, menos. Então ele tem que testar, validado no mercado. O mercado é quem vai testar, quem vai dizer que aquilo é uma inovação. Exato. Não é? E que ele precisa dessa inovação para consumir. Para de fato, né, atender essa realidade. Necessidade, né? Muito bem colocado. Tem um tema hoje, uma discussão hoje global, aí não é só, obviamente, um privilégio, nem uma realidade de Pernambuco, mas do mundo inteiro, que é essa questão dos efeitos, né, climáticos, ou das reações climáticas, ou das consequências climáticas, enfim. O clima e as alterações no contexto, né, do desenvolvimento de qualquer atividade da vida humana, né? Qual é a percepção, a leitura, enfim, que tu faz, Murilo, desse efeito climático, de toda essa repercussão climática numa realidade de Pernambuco, né, que está num semiárido, está no Nordeste brasileiro, mas tem também uma diversidade territorial muito grande, também de clima, e essa preocupação e esse posicionamento do agro diante desse momento que a gente... É um desafio, e para a gente que do semiárido sempre foi um desafio maior ainda, mas que a gente tentou vencer esse desafio, porque na verdade alguém disse que o semiárido que mais chove no mundo é o semiárido daqui, dessa região, né? Do Nordeste, digamos assim, né? Que tem uma área de quase 900 hectares, né, quadrados de território. Isso. Mas, e nesse semiárido, há alguma coisa que poderia ser... que tem um desastre também, que a gente vê toda hora aí,
da ecologia, que a gente não tem. É cheia demais, é seca demais, é o El Ninho, é as barragens que não chegam para atender as demandas do pequeno produtor, dos produtores de um modo geral. Agora, acho que o poder público, a gestão pública, não é, ela tem um forte desafio a enfrentar quando se trata disso. O semiárido, pela chuva, a gente, de certa maneira, conseguiu resolver. Não é? E, além de tudo, a gente tem que aproveitar a água da melhor forma possível, né? Os riachos, os rios, perenizar rios onde for possível e também deixar água. Não tem como brigar com a seca. Não tem como brigar com o semiárido. Isso é uma... Ninguém vence. Não é combate. Não é combater. Não tem. Trata de conviver, né? Exatamente. A ideia é de conviver. E para conviver tem que ser dessa forma. Além de tudo, a gente tem a caatinga também, não é? Que a gente pode aproveitar muito mais, né, do que é aproveitado hoje, né? Em produto, a Lana pode falar melhor disso, mas nós devemos aproveitar a caatinga, né, para produtos fármacos, para diversidade, para cosméticos, etc. Desde que a gente, não é, coloque lá tecnologia, não é, inovação e conhecimento. Então, mais uma vez, a inovação e o processo criativo e essa visão de mercado está extremamente presente, ainda que numa suposta adversidade, que não deixa de ser uma limitação, eu tenho uma certa restrição, né, de chuvas regular. Mas e como tem você outras regiões aí que estão piores, né? Sim. Porque a água é demais. Isso. Não é? A gente, e outra coisa, dificuldade a gente é acostumado a passar, enfrentar e ganhar da dificuldade, não é? Eu acho que o nordestino, o pernambucano, a gente tem a gente inventou a república, né? A gente foi republicano antes de inventar a república, é verdade. Né? Então a gente tem tinha um paraibano que dizia o seguinte: o pernambucano ele expulsou os holandeses e fez o melhor carnaval do mundo. Então, veja bem, é a mesma pessoa, né? Com essa mesma gente, né? Essa mesma gente, essa mesma pujança do povo de Pernambuco. Está no nosso DNA, né? Está no nosso DNA. Alani, e aí, você concorda? Tem alguma questão que tu queria acrescentar no ponto de vista desse desafio, né? De conviver com essas mudanças climáticas e ainda assim produzir em escala e produzir com a qualidade e, sobretudo, atendendo essa demanda de mercado, esse perfil de cliente, que inclusive, Murilo lembrou bem, esse cliente vem mudando, né? Ele vem tendo um grau de exigência também e um grau de criticidade em relação ao consumo de determinados produtos, que tem reflexo imediato e direto, né? No agro. Nosso estado ele tem muitas particularidades, né? Diferente de outros estados que vêm trabalhando a agricultura com forma de monocultura, trabalhando, né, com grandes produções, grandes extensões de terra e trabalhando com commodities, né? A gente tem um perfil diferenciado. A gente começou com a cana-de-açúcar lá atrás, né? Era uma monocultura e a gente veio sofrendo devido seja a nossa questão climática, seja a questão de declividade dos nossos solos. Então a gente teve que passar por adaptações mais difíceis e mais rigorosas do que o que exigia, por exemplo, do centro-sul do país, né? Então essa questão climática foi muito o que Murilo disse. A gente aprendeu a conviver. Eu acho que hoje a gente está muito mais preparado para as secas, né, que a gente enfrenta, que é característico do nosso semiárido. Não temos o que fazer, não vamos combater, vamos conviver, como vocês bem disseram. E a gente hoje tem uma ajuda muito grande de inovação e de tecnologia, né? A gente tem aí órgãos de pesquisa que eu tiro meu chapéu, como a Embrapa, né, que trouxeram muita inovação para o campo. Então, assim, de variedades resistentes que se adaptam ao clima, condições da gente trabalhar com irrigação e gotejamento para lugares que tenham um menor acesso à água, né? A identificar qual é a melhor adaptação daquele local, aquela região, aquele regime hídrico, né? Para que tipo de cultura. Então, hoje a gente tem toda essa base de estudo que facilita a nossa produção. E aí eu concordo com o Murilo quando ele fala de políticas públicas, né? Todo o apoio e desenvolvimento que a gente vê em outros estados está muito agregado a esse chegar junto do poder público. E a gente precisa um pouco disso para poder fazer com que realmente a nossa agricultura ela se valorize. Porque a gente, quando eu converso com alguns especialistas que já estão
migrando do centro-sul do país para poder vir trabalhar aqui no Nordeste, já na intenção de expansão, eles falam, a gente acredita que Pernambuco, Paraíba, Alagoas são a próxima fronteira agrícola do Brasil, porque o restante do Brasil está muito desenvolvido na agricultura. E hoje eles podem aumentar a produtividade, mas a produção, aumentar a quantidade de terras é uma questão difícil, porque a gente tem questão de preservação, um código ambiental mais rigoroso do mundo, né? Então, assim, a gente tem que respeitar isso aí, e aí, para onde é que a gente vai para poder crescer? A gente vai expandir nos locais que não tem esse território tão desenvolvido ainda. Então, é um potencial gigantesco de crescimento, e aí a gente já aprendeu a lidar realmente com essa questão climática. Acho que vai estar sempre aprendendo, porque a gente está vendo que a interferência humana está fazendo muita diferença no nosso clima, né? Então, tudo se muda, tudo se molda, tudo está se construindo, e a gente vai ter que continuar acompanhando isso, mas eu acredito sim que a gente tem aí uma convivência boa com o clima e um potencial gigantesco de crescimento. Então, a inovação e a tecnologia, mais uma vez, possibilita harmonizar esses diversos interesses. Sem dúvida nenhuma, porque é o único caminho que a gente tem para desenvolver, para aumentar a produtividade, para dar sustentabilidade ao produtor e atender a essa grande demanda que é esse contingente de consumidores, que está tão perto da gente, né? Perfeito. Gente, eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês, esses insights, como a gente diz, essas contribuições importantes, no sentido até de aclarar mesmo, de deixar bem claro conceitos que aparentemente parecem difíceis, se vocês foram bem didáticos, bem claros nisso. Isso é muito importante, não só para o nosso ouvinte, mas para a população em geral. Isso fica aí registrado. A gente agradece mais uma vez a presença de vocês e a gente fica por aqui com esse podcast. Fica à disposição, vai estar disponibilizado aí no link para todos, tá?